Bem, meus queridos irmãos, vamos dar início aos nossos trabalhos, né? Na tarde de hoje, graças a Deus. Boa tarde. Retomando, né, nossa reunião de domingo, nossas reflexões acerca da doutrina espírita. E hoje, eu estava hoje aqui ajeitando, né, fazendo a limpeza, que é a nossa terapia, né? A gente usa como terapia. E a gente vinha pensando, né, porque quando a gente busca a história da humanidade, a gente vê tantos impérios que passaram, né? Eu estava imaginando que o Império Romano ele era tido como invencível. Ninguém imaginava que aquele império fosse acabar. E acabou, né? E o interessante é que todos esses grandes impérios, os grandes conquistadores, que invadiam outros países, que dominavam, que matavam, todo tipo de coisa foi feito nessa dominação, né? A própria descoberta do nosso país teve tanta morte, tanto sangue escorrido. E o curioso, né, é que fizemos tudo isso, né, não pode se excluir, porque somos parte da humanidade, fizemos isso em nome de Deus. O Império Romano, a princípio, eram os deuses lá que eles adoravam, mas logo depois passaram a adotar o cristianismo como religião oficial e passaram a fazer suas guerras, suas conquistas em nome de Deus. E assim foram os outros povos. Depois que o Império Romano se dividiu, virou o Império do Ocidente e do Oriente, não foi? Deu uma divisão. O do Oriente ficou um grande Império bizantino, as conquistas eram feitas em nome de Deus também. Depois veio o Império Turco-Otomano, as conquistas feitas em nome de Deus, lógico, em nome de Alá, que eles são muçulmanos. Mas sempre a gente vem praticando esse tipo de ação, muitas vezes violenta, em nome de Deus. Eu estou fazendo esse raciocínio porque eu estava pensando num tema que nossa irmã vai tratar na tarde de hoje, que certamente vai nos esclarecer bastante acerca disso. Mas merece nossa reflexão de pensar por que, não é? A gente tem optado tanto ao longo de toda a nossa história por ações assim tão violentas. E quando não são guerras assim entre povos, entre países, coisas desse tipo, são violências assim no dia a dia, às vezes até dentro de casa, né? Por um domínio, por um poder, para mostrar quem manda. Será que nós estamos realmente atentos ao que Deus quer, ao que Deus deseja para nós? Será que Deus está nos inspirando nisso? Precisa refletir sobre essas coisas. Então, gente, na tarde de hoje, a gente tem o imenso prazer de receber a nossa irmã Perpétua, certo? Que é uma amiga aqui de primeira hora, né? Que quando a gente começou, desde o primeiro ano, ela está com a gente, sempre veio nos visitar. Ela tem uma agenda muito apertada, a gente sabe disso, mas ela faz um esforçozinho e consegue vir para compartilhar com a gente, né, suas ideias, seus pensamentos. E a gente fica muito feliz, viu, Perpétua? Feliz mesmo. É um prazer recebê-la. E com certeza o tema de hoje vai nos esclarecer muito, porque o tema é longo. Deixa eu ver aqui. Vê, por favor, Moi. Como refletir. Vamos lá. Como refletir sobre o amor ao próximo, né? Em tempos de ódio às diferenças. Né? Veja, é uma reflexão muito relevante e oportuna, né? Para a gente, os momentos atuais precisam que a gente reflita como é que a gente está por dentro, como é que a gente está vibrando aí, como é que a gente está relacionando o aprendizado do amor ao próximo que a gente tem aprendido com essas experiências que a gente tem visto de tanto ódio às pessoas que são diferentes. Porque eu posso até não concordar com alguma coisa, né? Um jeito, não é muito a minha praia, mas por que ter ódio? Por que ter tanta raiva? Eu tenho certeza, eu não vou adiantar, nosso irmão vai desenvolver o tema hoje, e certamente vai nos esclarecer bastante. Né? Então, para iniciarmos, vamos fazer a nossa prece inicial, certo? Na sequência, eu já passo a palavra para nosso irmão, certo? Então, vamos começar. Senhor Jesus, querido amigo, que agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, para aprendermos juntos. Nos ajuda, Senhor, a termos humildade de coração, para ouvirmos os ensinamentos e permitirmos que Ele faça morada em nosso mundo interior. Nos ajuda a estarmos ligados, estarmos receptivos à ajuda de nossos guias espirituais,
Tanto nós que estamos aqui presentes no Maria Dolores, quanto os que nos acompanham pelas redes sociais. Nos ajuda, Senhor, porque ainda temos muitas fragilidades e precisamos de Ti demais. Muito obrigado pela oportunidade que estamos tendo hoje e que a Tua paz possa estar conosco hoje e sempre. Que assim seja. Então, meus queridos irmãos, vamos passar a palavra para a nossa mãe Perpétua Dantas. Minha amiga Perpétua Dantas. Eu fiquei nervosa. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. Eu estou muito feliz pelo convite, feliz por essa plateia feliz e quero cumprimentar também as pessoas que estão nos vendo pelas redes sociais, dizer o desafio do tema e a honra. É um tema importante e eu vou dividir em 3 momentos. A gente vai falar só a alegria nessa plateia tão linda, meu Deus, tantos afetos. E antes eu tenho uma relação de a memória afetiva com o Maria Dolores, porque foi quando eu comecei nessa caminhada. Eu já sou no movimento espírita há um bom tempo, há mais de 10 anos. E palestrar é um desafio, porque eu sempre digo que é fazer com que a gente reflita e como o nosso paradigma hoje é o amor. Eu quero dividir essa reflexão em 3 blocos. A gente vai tentar fazer uma reflexão sobre 3 conceitos que eu trago no tema: amor, ódio e diferença. De que amor eu estou falando? Do amor ao próximo, que eu vou ler aqui o capítulo que eu escolhi. Vou ler a passagem. De que ódio eu falo? Do ódio que desde a época do Velho Testamento e das legislações primitivas, como o Código de Manu, o livro das enciclopédias na China, se prega. Então, o ódio é uma construção social. O ódio é construído. Se você for um recém-nascido, um bebê, e for olhar, ai que coisa linda, eu disse uma vez aos meus alunos, sou professora de direito penal e sou professora de criminologia. E aí eu sou advogada criminalista há muitos anos, tenho um projeto social na penitenciária há 21 anos, pelo Acesso Único, vai fazer 22. E eu digo aos meus alunos, eu tenho muitos alunos de direito, e a maioria não envelheceram no cárcere, eles são de saúde. Aí eu fazia uma comparação, quando a gente tivesse opiniões duras, turbulentas, desprovidas de amor ao próximo. Amar o próximo que parece comigo é muito fácil, Érica. É o próximo que é branco, que professa a minha fé, que tem a minha condição social, que gosta do que eu gosto, que tem as minhas preferências. Sacrifício zero. Amar essa pessoa. Por que será que Jesus teve que falar com a mulher samaritana? Ela era diferente. Por que foi que ele foi um violador do sábado? Não podia, ele começou a rasgar. Ele não apedrejou a adúltera. E naquele momento a adúltera era a diferente. A que rompia a expectativa da boa mulher, da boa dona de casa, da mãe honesta e honrada, porque ela foi pega em adultério. Ele teve que amar os leprosos. Eu comentei agora há pouco que ele arranjou 12 companheiros que seriam no futuro o difundidor de sua boa nova, e ele foi procurar homens de vida complicada, se a gente pudesse hoje dizer. Nenhum apóstolo de Jesus, nenhum, era santo. E ele poderia, sendo filho de Deus, ter escolhido pessoas, olha como você. Não. Ele foi o primeiro a falar de amor, a questionar o ódio aceito pelo Velho Testamento, porque é ele quem rompe a lei mosaica, e a gente tem que romper com dogmas e paradigmas se a gente quiser encontrar esse amor, porque na lei mosaica a mulher adulta não tinha que ser apedrejada. Então Jesus errou feio, porque ele pegou o livro sagrado de Moisés naquele momento e rasgou. Ele foi tido como violador do sábado. Ele entrou no templo indignado por conta do desvio de finalidade daquele espaço, que era um espaço de oração. Ele era manso e pacífico de coração, mas ele era firme nos enfrentamentos.
sempre foi nos questionamentos. Quando ele critica os próprios fariseus e fala dos hipócritas, ele está ferindo severamente aqueles homens de vestes ricas que viviam agarrados ao texto da lei mosaica, do judaísmo, mas que na prática não cumpriam aqueles ditames. Então ele vai falar que aqueles que oram gritando que era prática, ainda eram. Eles muitas vezes, por fora, eram belos como sepulcros, mas dentro estavam cheios de rapina e de podridão. Ele está falando da hipocrisia. Então, a passagem que a gente escolheu é para dizer que os textos, né, do Evangelho, eles foram refletidos e tratados como metáfora, escritos pelos apóstolos como metáfora, as metáforas que Jesus fazia para poder ser compreendido em uma época como aquela, mas que ele é um texto totalmente atual. Eu disse que hoje, antes de entrar no tema, eu sou a pessoa mais diversa que vocês imaginem aqui hoje. Eu estou aqui na minha segunda agenda. A minha primeira foi com a Igreja Católica, no Santuário das Comunidades, levando o coral Cantando a Vida das minhas meninas, que estão em nosso quarto ano, vamos cantar para o quinto, que é um coral de resistência, coral terapêutico, que trata da saúde mental. Minhas meninas são do CAPS, da saúde mental do município e do Centro de Referência da Mulher. Estava lá, com a Igreja Católica. Estou aqui no Centro Espírita. Vou sair daqui e vou para a parada da diversidade, apoiar essa parada aqui, a parada do Agreste. Mais tarde vou estar numa igreja evangélica, a convite de uma amiga, e à noite terminando de moto do Moura, em uma sereste, escutando meus consãos. É assim. Tem que ser assim. É assim que a gente tem que se constituir. Porque tanto o amar como o odiar são construções. Aí eu dizia aos meus alunos: me diga 3 características boas do ser humano. Isso nas aulas de criminologia, que se aplica diretamente ao tema de hoje. Aí eles, 3 vamos lá. A pessoa tem honra, eu gosto, honra, honestidade, diga outro. E ser sincero, pronto, 3. Honra, honestidade, sinceridade. Agora me dei 3 defeitos terríveis no ser humano. Aí os alunos, peraí, ser falso, ser egoísta e ser mentiroso. Pronto, certo. Você vai visitar um bebê recém-nascido na casa da sua tia. Foi sua prima que teve neném. Com quais virtudes dessas 3 que vocês apontaram e com quais defeitos desses 3 que vocês apontaram, esse bebê nasceu? Já pensou se eles estão bebendo? Ai, que bebê tão honesto. Vai dizer outra coisa com o bebê, minha gente. Que fofinho, que coisinha linda, né? Ninguém vai dizer, o que você achou do meu filho? Achei tão íntegro. Ninguém vai dizer que o bebê é íntegro. Né? E quando você também não gosta da criança, que criança, que bebê. Achei que ele tem um quê de desonestidade no olhar, quando ele franziu a testa e não pegou direito no peito da mãe para mamar. Minha gente, defeitos e virtudes são construções na caminhada, no dia a dia. Aí vocês vão ter que chamar a Gilca Miranda para dar aquele mergulho. Claro que nós temos um planejamento reencarnatório, mas nós temos o nosso livre-arbítrio e as experiências que vão nos formando. Nós temos as tendências, somos seres humanos, não somos perfeitos, mas nós temos a nossa caminhada e os aprendizados que vão nos levar para o ódio ou para o amor. E eu posso romper com o ódio? Pode. Assim como você pode, em determinado momento da sua vida, até romper com o amor e esquecer. E aí, quanto mais tiveres, mais será cobrado, né? Se você, por exemplo, é uma pessoa que se considera espírita, você sabe que você está em constante processo de evolução nessa marcha. A gente não vai retroceder, mas a gente pode frear. E a gente pode voltar justamente contra esse freio. E aí vamos para a passagem escolhida
diante dela, estou naquela fase que o meu óculos está vencido e eu tenho que tirar para conseguir ler de perto. Ler muito ruim, inclusive, de perto. Capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. O maior mandamento. Os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca aos saduceus, reuniram-se e um deles, que era o doutor da lei, veio lhe fazer esta pergunta para o tentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amareis o Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. Foi o que disse Jesus. Eis o segundo, ele continua, que é semelhante àquele, ao primeiro: amareis vosso próximo como a vós mesmo. E aí segue o Evangelho: fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, porque é a lei dos profetas. A gente esquece tanto disso, né? A gente passa ao teu próximo apenas aquilo que queres que seja feito contigo. Tratai todos os homens da mesma forma que quereis que eles vos tratem. O reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar conta aos seus servidores. E tendo começado a fazê-lo, se lhe apresentou um deles que lhe devia 10.000 talentos. Mas como ele não tinha os meios de lhes restituir, seu senhor encomendou que o vendessem a ele, sua mulher e seus filhos, e tudo que ele tinha, para satisfazer a sua dívida. O servidor, lançando-se-lhes aos pés, suplicou-lhe, dizendo: Senhor, tenha um pouco de paciência, e eu lhe restituirei o total. Então o Senhor disse ao servidor, tocado de compaixão, o deixou ir e remiu-lhe a dívida. Mas esse servidor, mal tendo saído e encontrado um de seus companheiros que lhe devia também 100 dinheiros, tomou-lhe pela garganta, quase sufocando, dizendo-lhe: restitui-me o que me deves. E seu companheiro, lançando-lhe aos pés, suplicou, dizendo: tenha um pouco de paciência, e vos restituirei o total. Mas ele não quis escutar. E se indo, fê-lo colocar na prisão. Foram colocar na prisão, para nela o ter até lhe restituir o que devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, extremamente aflitos, foram informar a seu senhor de tudo o que havia ocorrido. Então o senhor, fazendo-se vir, disse-lhe: meu servidor, eu vos isentei de tudo o que me deveis, porque me pedistes isso. Não seria preciso, pois, que tivesses piedade do vosso companheiro, como tivesse piedade, como tive piedade de vós? E o Senhor, encolerizado, o entregou às mãos do carrasco, até que pagasse tudo o que lhe devia. É assim que meu Pai, que está no céu, vos tratará, se cada um não perdoar do fundo do coração ao seu irmão as faltas que lhe tiverem cometido. Amar o próximo como a si mesmo, fazer para os outros o que queríamos que os outros fizessem a nós, é a mais complexa expressão da caridade, porque resume todos os deveres para com o próximo. Não se pode ter guia mais seguro a esse respeito, que tomando por medida do que se deve fazer para o próximo, o que se deseja que fizesse para si. Com qual direito se extinguiria dos semelhantes, mais de bons procedimentos da indulgência, da benevolência e do devotamento do que os tem para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo, quando os homens as tornarem as normas de suas condutas e, por base das suas instituições, compreenderão a verdade, fraternidade, e farão reinar entre eles a paz e a justiça. Não haverá mais nem ódio, nem disenções, mas união, concórdia e benevolência mútua. Quando a gente pega essa passagem do Evangelho e vê a conduta
desse servo que foi perdoado pelo Senhor, se jogou aos pés, ia ser dissipado dos bens, ia perder a família, porque naquela época, se você tinha uma dívida e você não tinha como pagá-la, você se tornava escravo praticamente do seu devedor. E o Senhor foi piedoso com ele, perdoou a dívida, disse, não, vá, deixou ele ir. E mal ele saiu e agiu de forma totalmente diferente com alguém que ele devia. Essa história é muito parecida com a história que a gente vê em vários lugares na rotina do nosso dia a dia. Eu trouxe um livro que eu ganhei em 2014, até a dedicatória aqui, olha. Eu nem sonhava em entrar na política, viu? Eu era cientista política. E uma colega, sei lá, vivia dizendo umas coisas, disse, ó, Perpétua, espiritismo e política, contribuições para a evolução do ser e da sociedade. É muito interessante. E quando a gente fala, eu falei que eu dividi minha fala em 3, nesse amor, que tipo de amor nós estamos falando quando Jesus falou desse próximo? Será que a gente de repente tem que se abraçar com o inimigo, levar para casa, seria um jantar para ele amanhã, virar amigos? E nós, claro que não é isso que ele está falando. Ele está falando da tolerância. Eu tenho minha linha de conduta, a gente passou por um processo político agora. Acabei de ver um pedacinho, porque eu estava no santuário das comunidades. Na final, encontrei, não torço pela Argentina, eu só torço pela Argentina. Eu sou latino-americana, mas nem respeito se torço pela França, eu gosto de Suíça. Então, o que é o respeito? Eu tenho minhas convicções, eu sou de esquerda, eu sou. Meu melhor amigo na Câmara de Vereadores é o Cabo Cardoso, que a gente fez fotos juntos. Eu desafio alguém que achou um discurso de ódio meu, e eu publico todas as minhas falas, e vai para o Facebook, dando da Câmara, todas as centenárias. Eu posso, Perpétua, divergir sem ser agressivo? Claro. O que a gente trata academicamente, né, da linguagem da não violência, Jesus tratou no texto do Sermão da Montanha, que Gandhi disse em certo momento, que todos os livros sagrados, que Gandhi não era cristão, era hinduísta. Se todos os livros sagrados fossem queimados e restasse apenas o Sermão da Montanha, a humanidade estaria salva. Nós vivemos na divergência. Olha os dedos da mão, como nós somos feitos. Um não é igual ao outro. Nenhuma impressão digital da gente é igual a outra. Os nossos filhos não são iguais. Então nós deveríamos ter aprendido a ter tolerância. Mas nós estamos numa era em que a impaciência, a intolerância são porta de entrada do nosso segundo tema de reflexão, o ódio. Porque o ódio é construído. Porque os alemães em 1930, 31, eles não odiavam ainda os judeus. As crianças alemãs também não odiavam as crianças judias. No filme Menino de Pijama Listrado mostra isso, menino alemão, filho de um nazista que mata as pessoas na câmara de gás, com uma amizade fraterna com uma criança judia que está dentro do campo de concentração. Bota duas criancinhas, uma negra, uma indígena e uma branca, escandinava. Uma que mora em um barraco, em uma palafita, e uma que mora na casa mais suntuosa aqui em Morte de Nassau. Vamos lá brincar. Elas vão brincar, vão interagir, vão sentar na areia, vão jogar areia para cima, vão se abraçar. Uma vai correr atrás da outra. E por que será que os anos vão se passar? E em poucos anos, naquele momento fraternal, uma desejará a morte da outra. Uma não vai aguentar nem ver a outra. Inclusive a cor da pele, meu Deus do céu. Porque esse sentimento de desdém, de desídia, de menosprezo, ele é construído socialmente. E nós temos que criar nossas crianças, nossos filhos,
as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que vêm com uma visão diferente de aceitação. Isso, graças a Deus, né? Nós temos o Papa mais espírita da história da Igreja Católica, que é o Papa Francisco, que veio para agregar, que foi sabatinado com perguntas difíceis sobre as pessoas, né, LGBTs, sobre os casamentos. E se nós que não somos, não nos unimos, eu preciso ser preta para lutar por igualdade racial, eu preciso ser indígena para lutar pela pessoa indígena, pelos povos tradicionais, pela demarcação da terra. Eu preciso ser cadeirante ou ter um filho com deficiência para lutar pela inclusão da pessoa com deficiência. Eu preciso ter matado alguém cumprindo pena na penitenciária feminina para me levantar contra a injustiça que eu vejo muitas vezes das pessoas pobres e periféricas dentro da penitenciária. O que é isso? Que mundo é esse? Que mundo é esse? E há pessoas que dizem: ah, não, porque hoje em dia não pode fazer piada. A gente fala em evolução. Antigamente nós vivíamos num mundo mais primitivo, mais bruto. O mundo evoluiu. Eu não posso admitir piadas com idosos, porque isso é etarismo, isso é preconceito. E a evolução da sociedade mostra que a gente tem que tirar esse tipo de situação de foco e mostrar: olha, não faz isso. Se você pega um programa de humor dos anos 70, era outra coisa. Se fazer dela com tudo. As marchinhas de carnaval eram daquela época, tipo, como Foucault. Cada pensamento é tributário do seu tempo. Não era por maldade, claro, mas nós não pregamos tanto a evolução do espírito. Aí quando a evolução chega, a gente não quer. É linda a marchinha, o teu cabelo não nega a mulata, porque és mulata na cor, mas com a cor não pega a mulata. Mulata, eu quero teu amor. Preconceituosa. A cor não pega porque é como se fosse uma doença. Claro que ele não fez isso na intenção de macular, de menosprezar, de menoscabar a pessoa preta. O termo mulata vem de mula. É uma ofensa às pessoas negras, é uma ofensa. Eu também uma obrigação por ser espiritualista, por ser espírita, por ter conhecimento e falar de igualdade, de amor próximo, chegar para as minhas duas filhas e dizer a elas: não use o termo criado no mundo, não chame isso, não faça aquilo, não brinque com isso, não aceite piada do seu amigo que menospreza a mulher, o idoso, a pessoa com deficiência, a pessoa LGBT. Isso é falar de inclusão e de amor. E o meu tema é como praticar o amor próximo em tempos de ódio. E o que é alimentar o ódio é fazer o contrário. Dentro da nossa casa, na hora que aparece na televisão, na rede social, tem gente que é morta. Teve gente que morreu por conta de divulgação mentirosa em rede social. Foi aquela moça de Santos que foi vítima de um espancamento, de um linchamento coletivo. E até essa novela das 8, nossa história, tem como base essa história. Então acho que isso aqui é uma arma em que a nossa fala é muito forte. Então nela a gente em 5 minutos acaba com a vida, alimenta o ódio, fomenta a intriga. E eu tenho 2 cães do meu lado, né? Um do amor, um do ódio. Eu tenho um saco de ração. Eu vou alimentar qual? Eu quero que o do ódio morra por inanição. Ah, Pepe, tu quer dizer que você não vai ser claro? Eu vou cobrar isso. Não confundamos as coisas. Eu sou professora, eu tenho que cobrar que você estude, que tirou boa nota. Eu tenho que reclamar se você não for para aula, no seu trabalho. Eu tenho que educar minhas filhas. Eu tenho que chegar na tribuna e cobrar de quem for, fazer os meus projetos, atender a comunidade. O que eu não posso é alimentar o ódio, a fúria de uma pessoa contra outra. Por conta de características, por conta da escolha política, da escolha do time de futebol, da religião. Eu vi um pastor essa semana que fez um vídeo brilhante, magnífico. Um pastor evangélico sobre a questão dos orixás. E ele fez: gente, que história é essa? De dizer que o demônio é coisa da nossa religião. Não existe demônio na religião de matriz africana. Aquilo ali são as. Aí ele foi dar uma explicação, porque ele é formado em teologia. Eu assisti o vídeo todo, eu fiquei impactada, comentei.
que é que ele está tentando fazer com as pessoas da sua igreja? É elucidar. Quando a gente mergulha na ignorância, a gente se aproxima do fundamentalismo, do radicalismo. E o que foi que Jesus fez em sua época? Tentou tirar o povo da ignorância em que estavam mergulhados. E como foi que ele fez isso? Ele não tinha rede social, ele não podia se deslocar, ele não tinha carro. Ele foi pregar. Ele sentava numa pedra, ele foi ensinar, verbalizar, que era a forma de se pregar na época. Nós podemos fazer isso, nós podemos. Nós podemos fazer no elevador, nós podemos conversar, não conversa entre amigos. Quando você vê uma opinião, eu já mudei a opinião de pessoas. Mas por que você pensa assim? Quando não conversa nada, mas por que tanta raiva, tanta ira no seu coração? Se a gente não aprende a conviver, que mundo é esse? Aí você quer evoluir? Ou você quer mentir para você? Ou você criou um fake de você mesmo, em que você olha no espelho e você acredita no que está vendo, mas no fundo você é uma mentira. E aí Chico César tem uma música que começa a ser linda. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa. Que frase é essa? Essa frase abala. Que inspiração de mim. Me proteja de mim, porque o nosso Hobbes foi um grande pensador da filosofia política. Ele falava que nós homens, sem as regras do Estado, sem alguns ordenamentos que precisavam balizar a nossa conduta, nós vivíamos em estado de natureza. E em estado de natureza, o homem é lobo do próprio homem. A maior ameaça a mim sou eu. A maior ameaça do meu processo de não evolução, de não me tornar uma pessoa melhor, sou eu. Aí na frase, Deus me proteja de mim. É daquele eu que eu tenho medo. De na hora que o quarto escurece, que eu vou dormir, e que eu oro a Deus para me proteger pelo dia, que eu me encontro com Ele. Será que eu estou me encontrando com o eu legal? Com o eu que está rompendo os paradigmas? Que está compreendendo que esse amor ao próximo é com um animal, é com um ser vivo, que eu tenho que me indignar quando eu vejo maus tratos, quando eu vejo abandono, quando eu vejo uma pessoa fazer o que não deve. Eu estou escutando minha vizinha apanhar e eu não ligo, eu não quero me meter. E como eles temos, tudo é sigiloso, meu amigo. Como é que está esse eu dentro de nós? De quem nós fugimos? De nós mesmos. Porque não adianta estar no culto, na missa, numa sinagoga, numa mesquita, num centro espírita, numa casa de axé, em nenhum espaço, pregando o amor, se nossa prática diz o contrário. Eu conheço muitos ateus que são muito mais cristãos do que cristãos, que não tem amor nenhum pelo próximo. Então não é o que a gente, não é para onde a gente vai, não é o que a gente diz, é o que a gente faz. É a nossa coragem, sem precisar brigar, sem precisar agredir, e dizer: por que você está fazendo isso comigo? Por conta da cor da minha blusa? Por conta da minha escolha? Se a gente não freia isso, eu sou criminalista. O ódio leva ao homicídio, à lesão corporal, à violência de gênero, aos crimes de proximidade. Eu vejo no meu dia a dia o resultado do ódio na vida das pessoas, que destruiu a vida das vítimas e marcou essas famílias, e destruiu a vida daqueles que agiram com ódio, e muitos às vezes caem nesse depois. E talvez, a gente até utiliza os freios inibitórios do direito, que se fala na criminologia. Quais são eles? A família, a religião, a educação. É o que vai freando a gente, que vai nos inibindo de ser esse poço primitivo que a gente era, de explosão, de falta de humanidade, de racionalidade. A pessoa tem medo de Deus. Ele
deve ter medo. Medo é instinto de preservação. Porque o grande medo é o medo da morte. E por conta do grande medo, nós temos pequenos medos. Medo de barata, medo de altura, medo de lugar apertado, a gente tem claustrofobia. As fobias e os medos, claro, que a gente tem que tratar, que pode afetar a saúde mental. Mas o medo é o que faz com que a gente freie, diminua a marcha, reduza, para não bater de frente. Então nós precisamos de uma sociedade. Rapaz, minha menina está sendo processada no juizado criminal, acusada de racista, fez uma brincadeira. Aí eu penso, graças a Deus, a pessoa negra vítima do racismo registrou um PO de injúria racial. As pessoas não podem falar o que querem, quando Jesus dizia. Ele foi criticado, né? Porque na hora de pegar o pão não lavou a mão naquela passagem. Numa metáfora de que a mão sujaria o pão e o pão seria levado até a boca. E é uma cultura do pai também, nossa, fazemos a higiene das mãos antes de comer. Mas naquele momento, como ele era um cara que gostava de tocar na ferida e romper a regra, ele pegou e disse: o mal não está no que entra na boca do homem, que seria o pão sujo com a mão suja. O mal está no que sai da boca do homem. Que coisa brilhante. Quanto mal sai da nossa boca? Quanta maledicência sai da nossa boca? Quanto julgamento? Aí chega numa festa e tudo isso tem a ver com o que? Com o próximo. Quer dizer, eu sou mulher de 50 anos, recém-completados, com muita honra, com muita alegria. A idade não está, né, aqui na carteira, está aqui na alma, no espírito, porque nós temos, eu disse essa semana um colega, velhos de 25 anos e jovens de 90 anos. E aí, eu vou, quando chegar uma mocinha de 25 numa festa com roupa linda, que eu não posso mais entrar, porque vai chegar, vai trazendo, começa a falar, porque a roupa é curta, porque está indecente, porque não sei o quê. Ou seja, eu ali estou propalando já uma gama de discórdia, que energia ruim. Por quê? Porque ela é o diferente. Porque ela é o que eu queria ser naquele momento, não sou. Porque ela está chamando a atenção e eu não chamo. E os nossos dramas psicológicos, nossas frustrações alimentam muito. Quando Jesus disse o mal está no que sai da boca, ele fala da maledicência. E como nós somos maledicentes? É só a gente olhar aqui. Aqui é o terreiro da maledicência na rede social. Pessoas julgadas precipitadamente. Ainda bem, meu Deus, que nós não temos pena de morte. Depois que o genoma foi feito, tem uma pesquisa de um criminólogo da Escola de Criminologia de Chicago, como o avanço científico ajuda a salvar vidas em todos os sentidos. Nas cirurgias, nas UTIs, nas tecnologias tão importantes para salvar a vida humana. Mas vejam, no corredor da morte americano, quando foi completado o código genético do ser humano, os exames de DNA começaram a ser uma praxe nos condenados no corredor da morte, cujos processos tinham material genético. Nesse ano, mais de 100 pessoas foram libertadas do corredor da morte. Não eram os autores dos crimes. Todas morreriam. Todas seriam executadas com a injeção letal nos anos 90. Eu estou falando do século XIX não, tá? Eu estou falando de 25 anos atrás. Essas pessoas iam morrer. E elas disseram ao juiz: não fui eu. Choraram no chão. Todo mundo, encenação. Safado, safada, criminoso, bandido, monstro. Essas pessoas eram inocentes. E quem salvou a vida delas foi a tecnologia e a ciência. Então vejam, como nós somos maledicentes, como nós julgamos. E nesse julgamento gratuito, e é um julgamento sumário. O que é um julgamento sumário? É aquele que não te dá possibilidade de defesa.
de estabelecer o contraditório. E a gente, quando faz isso, e cochicha no ouvido de alguém, e fala por debaixo, por trás, não sei o quê, e comenta na rede social, a gente está violando, inclusive, esse contraditório. E as pessoas hoje, com o avanço da ciência, do direito, com as codificações, isso faz parte do avanço espiritual do mundo. As leis também passam por um processo de refinamento. Esses novos juristas que aí estão chegando, tem muita gente boa que está reencarnando, se criam leis para as leis serem cumpridas. Nós estamos no mundo de provas e expiações, mas nós estamos caminhando para um mundo de regeneração. E como é que a gente vai caminhar para esse mundo se a gente não tem um ritual de passagem? Claro que é uma passagem, as passagens não são com data, hora, mas não, elas são paulatinas. Então, os instrumentos jurídicos hoje são os mecanismos que fazem as pessoas botar freio na língua. Jesus disse, avisou, o mal não está no que entra na boca, está no que sai. E aí a gente provoca injúria, calúnia, difamação e apologia ao ódio, ao diferente. Ao ódio a quem? Aquele que me irrita. E aí eu disse que o último ponto era a diferença. Entende? Por que ele me irrita? Não vai fazer alguma coisa na sua vida. Vai para o psicólogo, psicanalista. Mas começa a pensar, a refletir. Por que essa pessoa me incomoda tanto? Aí uma vez eu disse ao professor Dejan, que eu também amo muito, do Chico Xavier. Eu passei por um momento muito difícil. E eu disse, eu não entendo por que determinadas pessoas têm tanto ódio de mim. Aí ele disse uma coisa que fez, mas o problema de quem tem ódio, ele pegou uma passagem, é de quem odeia. Chico Xavier foi odiado, Jesus foi odiado, Gandhi, Buda, Madre Teresa, Irmã Dulce, Divaldo, tanta gente é odiada. O problema do ódio é de quem odeia. Você tem que orar por essa pessoa. Esperar que ela reflita, que ela evolua, pedir o bem a ela, e não fazer o que o direito chama de retorção. Aí você é xingado, você responde. E você tem a habilidade de trabalhar. Isso é difícil, não é fácil? Claro que não é. Mas eu agradeço muito a Deus ter pela dor. Eu vim para o movimento espírita pela dor. A gente chega pelo amor pela dor, né? Eu vim por uma dor muito grande. E também ter passado de viver dentro de uma penitenciária. Adoro a instituição que eu trabalho, mas eu até brinco. Tem gente que não aguenta nem entrar na penitenciária. Ele quando a grade bate atrás de mim, eu sou ungido e iluminado pelo Espírito Santo, que é um dos lugares em que eu encontro a paz. Quando eu sento, quando eu vou com os meus alunos, toda semana. Aí eu digo isso, eu estou há 20 anos só pela 6 lá dentro, mas como advogada há 26. E você falou uma coisa muito forte aqui, sobre o poder. Os imperadores do Império Romano teve 1000 anos de apogeu, quase. As invasões bárbaras fizeram com que ele caísse. Poder é transitório. Todo poder é transitório. Seja em qual religião for. Eu desconheço um princípio religioso das religiões oficiais, do budismo, do muçulmanismo, com relação aos Hare Krishnas. O hinduísmo tem mais de 1000 deuses, do cristianismo, do judaísmo, que diga que o poder é uma coisa permanente, só o poder de Deus. Mas o poder humano, quando Jesus teve a possibilidade de se defender, eu digo aos meus alunos, aquele foi o primeiro tribunal do júri histórico que a gente tem, é o julgamento de Cristo. E Pilatos, no fundo, morto de remorso, olhando aquele lava as mãos como um momento simbólico. Ainda hoje vocês, eu lavei minhas mãos, que é assim, né? Não é comigo. E ele pergunta, por que não te defendes? Jesus calado. Por que não te defendes? Aí tem uma hora que ele se irrita com o silêncio de Jesus, inclusive na esfera criminal é assim também. Você está calado, fica. Jesus, você
pode ficar calado, você não tem obrigação de falar. Aí Pilatos se aproxima de Jesus, olha para ele e diz: tu não estás vendo que eu tenho o poder de te condenar ou de te libertar? Menino, quando ele escuta isso, Jesus caladinho como estava, aí ele fala: poder nenhum tu terias se do alto não te fosse dado. Como quem diz assim: ô idiota, ô criatura burra, não tem poder não, que teu poder transitório, teu poder amanhã passa em uma poeira. E eu vou sempre ao IML com os meus alunos, não se espanta que eu sou criminal. Aí eu digo a eles o seguinte: melhor momento para a prática da humildade. Mas olha, professor, antes deles entrarem, nós temos aqui em Caruaru 6 câmaras, 3 do SBO e 3 do IML. Eu tenho que explicar as mortes violentas, as mortes naturais e ali as mortes suspeitas. E, bom, aqui não tem rico nem pobre, preto nem branco. Aqui não tem concursado intelectual com doutorado e analfabeto. Todo mundo está nessa mesa gelada, de alumínio, vai ser aberto no canto para levar um banho de mangueira. Pronto. Todos nós. Divaldo diria, porque lá não é o momento de falar da teoria espírita, aqui sim. A morte é a mão niveladora. Então, poder, que poder é esse? Se a gente sai do aspecto da religiosidade, da filosofia, enquanto reflexão espírita, e vai para a reflexão política, Foucault, que é um grande teórico que trata da relação de poder, vai dizer que isso poder ser. Menino, não te ilude não. Faz a tua parte. Que poder nenhum tu tens. Ama o próximo como a ti mesmo, faz o bem, né? Deixa de arrogância, de prepotência, não perde tua essência, não te deslumbra, porque isso passa. Aí Chico diz: tudo passa, tudo de bom na vida da gente passa e tudo de ruim passa também. A pergunta é: como vamos passar estes passamentos? Eu estou no fundo do poço, no pior momento da minha vida, sem dinheiro, sem emprego, com a família desagregada, minha mulher foi embora, o menino está nas drogas, pronto, vai passar. Claro que a gente tem que encontrar os mecanismos, já por isso eu falo de política pública, da importância da luta. Que a gente pode ficar um mês sentado numa cadeira, em casa, achando que só a intervenção divina, sem você fazer nada, vai te tirar daquela condição. Mas aí de repente você tem outro momento da sua vida, numa festa, numa formatura, em um casamento ali, com comida farta, com uma música linda, e você saiba que aquilo vai passar por dentro. Então, como nós vamos passar esses passamentos? Então, quando a gente fala sobre tudo isso, relação de poder, minha relação com o próximo, minha relação com as diferenças, o que sai da minha boca, de que maneira eu me coloco no mundo, eu estou falando de como eu estou construindo essa dimensão do capítulo 11. Amar a Deus sobre todas as coisas. Aí tem uma vírgula, que aí depois da vírgula é que está o desafio. Porque ninguém questiona o amor a Deus. Eu não sei se a gente quer, mas a vírgula e o resto da frase, esse é o grande desafio. Amai a Deus sobre todas as coisas, vírgula, e ao próximo como a si mesmo. Aí, eu sempre lembro dessa passagem de um semestre que teve uma palestra. Tinha um homem muito ocupado, e foi lá para a Mansão do Caminho, assistiu a palestra dele sobre a prática, como evoluir, como a gente colocar no nosso dia a dia, a importância da palestra, do movimento, de se engajar. Aí ele assistiu e ficou muito angustiado. Ele era metalúrgico, pegava 3 ônibus para ir trabalhar, saía de casa às 5 da manhã, voltava às 11 da noite, saía de casa, os filhos estavam dormindo, voltava para casa, os filhos estavam dormindo. Em que momento era que ele ia ser espírito? O problema dele era esse. Então ele disse: eu estagnei, não vou mais evoluir, Érica, porque eu não tenho tempo de estar ali na rotina do centro, na distribuição da sopa, eu não tenho tempo
distribuição de pães, eu não tenho tempo de organizar cestas básicas, eu não tenho tempo de ir para palestra. Esse era um dia de feriado e esse homem chegou aperreado e disse: meu companheiro, você tem mais tempo para praticar o amor ao próximo do que muita gente que está aqui no centro que tem o tempo livre. Você pega 3 condições. Como é que está a sua relação dentro do transporte público? Quando você entra e você encara as pessoas, você é uma pessoa gentil? Você olha no seu redor para ver que tem uma pessoa com sacola pesada, um idoso, uma pessoa com deficiência para nos ajudar. E lá na sua relação de trabalho, no seu dia a dia, como é a sua relação com seus companheiros de trabalho? Com o seu chefe, com as dificuldades que aparecem no dia a dia? Como é que você está se relacionando com isso? E com sua esposa, e com seus filhos, mesmo nesse pouco tempo. Deus te deu todas as ferramentas e as condições para você evoluir. Você não está olhando para os lados. Então precisamos refletir sobre nossa parcela de contribuição, sobre nossa obrigação. Não fiquem calados nem caladas. Eu não fico. Se eu ver uma fila, claro que você tem que ter uma certa aproximação com essa pessoa, para você não ser descortês. Mas no ambiente da família, no ambiente de colegas, em que você tem uma certa relação de proximidade, você vê uma pessoa fazer um comentário machista, racista, homofóbico, etarista, que é com idoso, capacitista, que é com pessoa com deficiência. Vem cá, deixa uma pessoa. Não gostei. Já me sabe, não gostei. Por quê? Porque não foi adequado. Mas não foi adequado. Porque isso é uma forma da gente olhar por outro lado. Se você fosse uma pessoa com deficiência, olha aí, se colocar no meu. Por que foi que eu li aqui? Em momento algum, o servo se colocou no lugar do outro que ele levou para a prisão. Na hora que ele tinha acabado de pedir para ser isentado da dívida pelo patrão. E o patrão isentou, perdoou. Imediatamente ele foi covarde, carrasco e injusto com o outro, pior que a coisa a ele. Então, em momento nenhum, o bem foi feito por ele. É isso que o Evangelho está dizendo. Serviu de exemplo. O exemplo é para ser seguido. É isso que ele está dizendo aqui. Por isso o patrão, vendo aquela, os amigos que são os companheiros viram, acharam um absurdo o que ele fez e foram contar a quem? Isso é cochicho? Não, isso é justiça. Porque viram a injustiça que o cara fez. Ele recebeu a justiça e respondeu com a injustiça. Os outros, vejam o que foi que os outros fizeram. Não se acovardaram, não se omitiram. Se eles tivessem visto e ficaram calados, o patrão não podia ter tomado nenhuma medida para também ficar sabendo. É isso que se está dizendo aqui. Mexa-se, saia do lugar comum, saia do espaço, ou do lugar da omissão. Você está vendo uma coisa, vem aqui, eu vou contar a sua mãe. Que sua mãe criou direito. Você nunca fez isso com a sua coleguinha, tratar a mulher desse, não pode, chega uma hora, não. Como é que é a mãe, que olha aí, os freios inibitórios do direito? Família. Eu não quero ir para aquela casa, porque eu tenho meus alunos que eu estou para o casamento. É o casamento de 2 homens. Bom, o Papa Francisco já disse que a gente tem que aceitar o outro com toda a sua carga de diferença. Comece a trabalhar isso em você. Comece a trabalhar isso dentro de você. Porque na época de Jesus, era crime se falar, você abrir espaço para ter relação social com os samaritanos. Em virtude de uma questão política com a Samaria, é como na questão da Índia, as divisões de casta. Qual era o lugar que se reservava para os leprosos? Nós temos os neoleprosos. O que são os neoleprosos? São os novos leprosos da era moderna, do século XXI. Vamos eleger o nosso rol de leproso, porque a lepra era uma doença tão avassaladora, tão devastadora, que existia um local, um vale, desprovido de cuidados sanitários, as pessoas levavam para morrer. Alguns familiares que tinham coragem se instalavam lá para cuidar dos seus entes queridos e terminavam morrendo de lepra.
Mas o leproso ele era imediatamente retirado no meio da sociedade. Ele era tratado como nada, como ninguém. E nós temos os novos leprosos. E quando Jesus veio, ele abraçou os leprosos. Então a lepra moderna é aquela que a gente quer ver longe. E a tua lepra pode ser o teu time de futebol que eu odeio. Pode ser a tua religião que eu demonizo. Pode ser o teu candidato que eu tenho horror a ele. Pode ser a tua condição física, de gênero, de orientação sexual. Qual é a tua lepra? O ódio não é dos dias de hoje. Guerras dizimaram nações. Crianças foram para ser usadas. Você falou tudo em nome de Deus. Nós cristãos cometemos barbáries. Judeus cometeram barbáries também. Muçulmanos também. Então, em cada religião, quando a gente vai, né, nós vamos ter, com raras exceções, né, massacres. E Deus nenhum. O Deus de Maomé, o Deus só para fazer. O Deus de Jesus Cristo, o Deus de Cristo, de Buda, ele vai querer que um irmão mate o outro, ou que um ser da natureza, né, seja da fauna, seja da flora, seja afetado em nome dele, com a ira, com o ódio e com o desamor. Então eu estou aqui, está terminando, né? Queria fechar essa reflexão e eu trouxe essa passagem da lepra para a gente refletir e olhar ao nosso redor. Porque você pode dizer, não, mas graças a Deus eu não sou assim, sim, você não é assim. Mas você pode ter um irmão assim, um tio assim, um amigo assim, uma filha assim, um colega muito próximo que você ama. E nós temos uma tarefa nesse mundo do diálogo, da comunicação não violenta. E jogar para essas pessoas os paradigmas de por que isso? Por que tanto ódio, tanto rancor, tanta ira? Ver um comentário, eu vi um comentário de uma pessoa que eu gosto muito numa rede social, mas eu achei tão desnecessário. Aquilo foi dito com uma pessoa que não só vai lá, eu pagaria, mas eu sei minha opinião. Não, mas só isso, não, joia, veja, eu apagaria, mas é você, tudo não. Passou, veja como fica na cabeça. Aí tem aquela questão do ódio da vaidade da pessoa, né? Não, não quero passar por você, cada um tem sua essência, a gente vai. Nós vamos em contas homeopáticas, não é assim? A gente não vai doutrinar ninguém. 3 dias depois, minha irmã Maria ligou para ver se falasse com fulana antes. Falei, mas apagou você. Ela apagou. Passou 2 dias sem falar comigo, porque apagou. Mas eu nem liguei. Né? Nem liguei. É aquela história, se alguém te odeia, o problema é contigo. Se alguém te odeia, se alguém quer o teu mal, ora por essa pessoa. A preocupação aqui é como é que você está agindo. Como é que está o teu amor? Quem merece o teu amor? Só os teus parecidos? Só os teus pares? Então você precisa muito refletir. Como é que está o teu ódio? Como é que está o teu ódio? Nós não somos só a essência. Se fosse, não estaríamos aqui, né? Não somos nem um pouquinho. Como está esse ódio? Eu estou alimentando, comprando ração para ele todo dia, né? Eu estou cultivando como uma planta, ou eu quero que ele seque e morra? Ah, mas eu não sou santo. Não, a gente tem raiva, somos humanos. Ódio é diferente. Ódio é querer o mal, é querer a destruição. Ódio é muito forte. Ódio a gente constrói. Então, se nós pudéssemos fechar toda essa reflexão nesse momento, era dizer, né? Se só o amor constrói, se só o amor, né, é o que nos leva ao caminho da emancipação, da evolução, eu preciso refletir. Por que é que meu amor tem que caminhar, né, com esse sentimento tão vil, tão desnecessário para a minha vida, que é o ódio? Então, ninguém é perfeito.
Só Deus, mas nós. Aí eu botar isso na cabeça, eu não vou melhorar. A gente tem que melhorar cada dia. E a melhor forma é fazer a nossa auto-reflexão. Se nos olhamos no espelho, na hora que tudo apagar, que todo mundo for dormir, que ninguém lhe vê, que ninguém, que só você, só nós, com os nossos pensamentos, com as nossas impurezas, com as nossas inseguranças, medos e com o nosso pequeno ódio que a gente cultiva com relação a alguma coisa, né? Aí vamos entregar ele nas mãos do Senhor e pedir. Tem aquela pessoa que só eu conheço, só eu, porque eu não tenho coragem de dizer para ninguém que ela está ali dentro, que me ajude a melhorar a cada dia, para que eu me liberte, porque o ódio, tenho certeza, é uma pressão. E dessa não tem progressão nem regime, livramento condicional. Agradeço muito a Alan, a Casa Espírita, aos colegas aqui presentes, a quem nos acompanha nas redes sociais. E quero dizer que daqui a pouco estarei com meus irmãos evangélicos, com muita alegria, com os meus irmãos LGBTs, gays, lésbicas, trans, em cima de um trio elétrico, dizendo que eles são gente, têm cidadania, e desde que eles tenham respeito pelo próximo, respeito por quem quer que seja, porque todo mundo é digno de respeito, eles têm direito de existir, de ser. E nós que não seguimos, mas precisamos alimentar o amor e não propagar o ódio que já existe. Bom, obrigado. Muito bem, Bernardo. Que beleza, hein? A gente ficaria um tempão aqui ouvindo, viu? A coisa estava muito boa, viu? E foi muito, assim, educativo e desperta. Tem que pensar mesmo, muito nessas coisas, né? Ver que toca mesmo naqueles pontinhos que estão lá dentro da gente, que mesmo a gente espírita tem que ter essas coisinhas, mas a gente tem que, não é? A gente tem que pensar, refletir e melhorar. A gente consegue. O pessoal já está se manifestando aí também, o pessoal do Instagram. Bom, então vou dar alguns avisos aqui, tá certo? Primeiro, que semana que vem é a nossa última reunião, o último encontro, vai ser dia 25 de dezembro, ou seja, é o dia após a festividade, a comemoração. Dia de Natal mesmo. Dia de Natal mesmo, né? Dia do aniversário do meu pai. Aniversário do seu pai? Então, meus parabéns para ele. E a gente vai fazer um evangelho de Natal. Ano que vem não vai ser transmitido pelo Instagram, é só para quem vier, cada um vai trazer um pratinho, né? Que espírita gosta de comer, o povo gosta de comer. E faz um lanchinho, e faz o evangelho, e vamos aqui confraternizar, tá certo? A outra coisa é a seguinte, é que em janeiro, mês de janeiro, nós vamos fazer um recesso aqui no Maria do Lourdes. A gente descansar um pouco e também reprogramar, né, as nossas atividades. A gente, em 2022, a gente veio para essa casa nova, foi um recomeço, a gente está recomeçando após a pandemia. Passamos um tempo sem atividade presencial. Aos pouquinhos a gente vem retomando, né? Alguns companheiros que trabalhavam se afastaram naturalmente, né? Que esse problema, a pandemia afetou muita gente, mas estão chegando outros e está aos pouquinhos retomando os trabalhos, né? Então, em janeiro vamos ter o recesso. Só vamos continuar, a única atividade que continua em janeiro é a atividade de vibrações à distância que a gente faz, certo? Se tiver um pessoal em tratamento, a gente não vai interromper. Muito bem, quem quiser tomar o passe, aguarda um pouquinho, que vai começar daqui a pouco. E Perpétua, mais uma vez, muito obrigado. Foi ótimo, tá certo? Muito obrigado mesmo. Então vamos orar, né? Vou pedir nossa irmã Érica, por favor, que venha fazer a prece final. Se não é respiração, não parece. Boa tarde. Depois de tantas reflexões maravilhosas, né, acerca da humanidade, porque ser cristão é trabalhar esse lado humano nosso, vamos conversar um pouquinho mais com Jesus, agradecendo os exemplos de amor que Ele veio nos trazer. Como disse o nosso irmão Haroldo Dutra Dias, Jesus não veio trazer verdades novas. As verdades que Jesus nos ensinou, nos mostrou, já eram conhecidas em outras culturas milenares. Jesus veio nos exemplificar verdades antigas, que possamos, no exemplo do Divino Mestre Jesus, pautados no seu amor tão profundo, tão acolhedor, sem julgamentos, sem preconceitos, de união e de congregação, convidando-nos ao amor, à paz,
a benevolência e a indulgência, que inspirados nesse exemplo maior, que Deus nos enviou à terra, que possamos, de fato, nos auto-amarmos, para então sabermos amarmos o próximo, assim como Jesus amou e nos ama, sendo o governador espiritual do nosso homem, consigamos nos conectar, não apenas com essas energias de guerra que tão facilmente nos chamam, mas sim com o verdadeiro amor, pois que Deus é onipresente e o amor está em toda parte. Que seja o amor a linguagem do nosso coração, do nosso sentimento, do nosso falar e do nosso agir. Muita paz. E meus irmãos, sendo assim, pedimos permissão ao mestre para encerrarmos essa primeira parte dos nossos trabalhos. Muita paz para todos. Deixa eu salvar isso. Oi.